caixa torácica está protegendo justamente os pulmões e o coração. Aqui na região da caixa torácica tem o externo, né, o osso externo. Então a gente fala que as faces do coração é a face external, né, que tem o externo, a face diafragmática, porque aqui tem o diafragma, certo? E também as faces, né, as duas aqui tem os pulmões, as faces pulmonares. Primeira coisa que a gente tem que lembrar. Outra coisa importante, a base do coração é onde a gente tem o quê? Os vasos. Essa é a base, né? Então você observa que tem a aorta, né? Que tem o tronco pulmonar. Então a base do coração. E o ápice do coração se localiza mais para a esquerda, né? Aqui é o ventrículo esquerdo. Esse é o ápice do coração. Em relação, deixa eu só abrir aqui. Em relação às cavidades do coração, o que nós vimos? São 4 cavidades. E o coração é dividido por septos, né? Então eu tenho cá os 2 átrios, né? E os 2 ventrículos. O átrio é separado do átrio esquerdo e o átrio direito por um septo, que a gente conhece como septo atrial. Lembra? Entre os átrios, átrio atrial. Já o septo que separa os 2 ventrículos, aí é o septo interventricular, entre os 2 ventrículos. Todo o sangue, ele vai chegar, entra onde? No átrio direito. E vai caminhar depois, né, vai retornar pelo átrio esquerdo. Outra coisa importante que nós vimos do coração, ele é formado por músculos, né? Ele é um órgão oco, porém ele tem uma musculatura muito potente, que é o músculo miocárdio. Outra coisa, vimos também que o músculo miocárdio do lado direito, ele é menos espesso do que do lado esquerdo. E isso é justamente devido ao quê? As diferentes circulações. Então, se do lado direito eu tenho a circulação coração, pulmão, coração, do lado esquerdo eu vou encontrar a circulação coração, pulmão, o corpo todo para ter o retorno. Então, eu preciso que o músculo miocárdio ele seja mais o que? Forte, mais espesso da região esquerda, porque é justamente a região que comanda a circulação sistêmica, tá? Outra coisa, aqui não está aparecendo, mas a gente vai se lembrar que nós já vimos na peça. Quando eu observo o coração interiormente, a anatomia interior do coração, o que nós encontramos, né? Encontramos válvulas, lembra? Então, quais válvulas a gente encontra? Entre átrio e ventrículo, eu tenho válvula, né? Entre átrio e ventrículo, eu tenho válvula. Então, são as duas, válvula mitral ou bicúspide e válvula tricúspide. Outra válvula importantíssima a gente encontra, que a gente chama de semilunar, nós vamos encontrar no tronco, olha só, tem uma válvula aqui, e também a válvula que a gente encontra na artéria aorta. Essas válvulas têm qual função? Aqui dentro, entre átrio e ventrículo, é não deixar que o sangue retorne do ventrículo para o átrio. Já as válvulas do tronco pulmonar e da artéria aorta têm a mesma função. O sangue que passa, a válvula se fecha para não existir o retorno. Então, a função de válvula é justamente impedir que o sangue retorne. Que mais que nós vimos em relação ao coração, anatomia interna? O coração, ele possui também as cordas tendíneas, lembra disso?
Então, em cada válvula, o que vai acontecer? Tem presa uma corda tendínea. E essa corda tendínea, ela fica inserida nos músculos papilares. Então, o coração só funciona devido a esse sistema, né? Então, eu vou ter válvula, eu tenho as cordas tendíneas e eu tenho os músculos papilares. Então, esse sistema que proporciona o quê? Essa anatomia interna do coração, tá? O que mais que nós vimos internamente? Eu acho que foi isso. Observamos também, né, que lá no fundo, ó, existem quem? As trabéculas cárneas. Lembra que eu comparei até com a lua, né? Que são aqueles furos que a gente encontra aqui no coração. Tranquilo? Outra coisa importante que vimos foram sobre o quê? Aqui, a irrigação do coração. Observem que as artérias que irrigam o coração são as primeiras ramificações da artéria aorta. Primeira ramificação superior. Então, essas aqui são as artérias coronárias. Eu vou encontrar a coronária esquerda e coronária direita. Então, as coronárias possuem a função de irrigar todo o coração. Tá. Fechou o coração. Vimos localização, a sua anatomia externa e a sua anatomia interna.